Olá, como vai? ETF, Exchange Traded Funds, fundos negociados em bolsa, segundo uma tradução livre. Você sabe o que é isso? Pois é, neste vídeo eu quero comentar com você um acontecimento importante no mercado financeiro. Recentemente, o ETF mais famoso, que é o BOVA11, o até então mais famoso da bolsa, foi superado em número de investidores por outro ETF, Hash11, que é um ETF que replica uma carteira de criptomoedas. Olha só que movimento interessante. Fundo de bolsa sendo superado em número de investidores por fundo de criptomoedas. O que isso quer dizer? Tem implicações? Isso revela coisas interessantes acerca da mentalidade de quem está entrando na bolsa ou quem está saindo da bolsa e entrando em criptos? É um movimento importante que pode dar uma direção dessa movimentação. E olha, eu vou comentar um pouco melhor se você não entende o que é ETF, quais são alguns perigos dele, quais são algumas vantagens. Enfim, é um movimento importante do mercado que a gente precisa acompanhar. Vem. Antes de qualquer coisa, valoriza o trabalho, curte, se inscreve e toca para receber as notificações, valoriza o trabalho, compartilha o conteúdo. ETF, Exchange Traded Funds, fundos comercializados em bolsa. Você sabe bem o que é essa história? Veja só, primeira coisa, quem compra um ETF compra um fundo administrado por uma gestora, portanto, paga taxa de administração anual com liquidação diária, tá? Você não compra o ativo. Então, por exemplo, Hash11, 130 mil investidores, pessoas físicas. Quem compra cotas do Hash11? Compra as criptomoedas que estão na carteira da Hash11? Não, não. Você compra uma cota do fundo. Você não compra o ativo que você quer replicar. Da mesma forma que quem compra BOVA11 não compra as empresas da carteira, mas compra uma cota do fundo que espelha o índice Bovespa. Então, você que já entrou em ETF e ainda não sabe, e você que está pensando curioso com isso, saiba de uma coisa: você não está comprando o ativo, por exemplo, outro ETF, China 11, que espelha o índice da Bolsa da China. Você está comprando os ativos chineses? Não. Você está comprando um fundo, vai pagar taxa de administração anual com liquidação diária para esse fundo e vai se expor ao mercado chinês. BOVA11. Você compra as ações listadas no índice? Não. Você compra uma cota do fundo, paga a taxa de administração e se expõe ao espelhamento do índice Bovespa. E com a Hash11 é a mesma coisa. Você compra as criptomoedas, você vira investidor de criptos. É um erro técnico falar isso. Você comprou cotas de um fundo, paga a taxa de administração anual com liquidação diária para eles, e você não é proprietário de criptomoedas. Você é proprietário de uma cota de um fundo que espelha uma carteira de criptomoedas. Bom, eu quero te mostrar um gráfico aqui. Qual o ETF que passou o BOVA11, que é o mais famoso? Esse aqui, ó, o Hash11. E como é que é composto o fundo Hash11? 61,18% de Bitcoin, em segundo lugar Ethereum, e depois vem as menores. Então você que, esses 130 mil investidores, pessoas físicas, que compraram esse ETF Hash11, estão cientes que são proprietários de um fundo que se expõe a essas moedas nessas proporções, tá? Então não é um fundo só de Bitcoin, não é um fundo só de Ethereum, é um fundo com 3, 6, 7, 8
moedas diferentes, tá? Tem algumas muito polêmicas aí, diga-se de passagem, tá? Que são apenas promessas, tá? Como, por exemplo, a Uniswap. Bom, aí o que que acontece? A gente precisa entender que quando a gente compra um ETF, a gente compra um fundo com estratégias próprias. Então tem fundos para tudo. Tem fundo com várias estratégias. E esse é o motivo pelo qual você paga a taxa de administração anual, mas vamos supor que você só fique 3 dias nela. Proporcionalmente, se você sair, eles vão cobrar a taxa de administração anual proporcional aos dias. Tá? Então você não escapa. Você entrou em ETF, você vai pagar, querendo ou não. Mesmo que você fique um dia lá, a taxa de administração você paga proporcional. Tá? Agora, minha dúvida é a seguinte. O que isso quer dizer para o mercado? Na verdade, gente, eu não vou enrolar muito não. Não precisa ser gênio. Não precisa fazer grandes análises complexas para entender o motivo principal desse movimento. Em 2001, enquanto o índice da Bolsa Brasileira, o IBOV, caiu mais de 11%, só o Bitcoin subiu mais de 71%. Não precisa ser gênio para você pelo menos entender essa dinâmica. Por que que um ETF de cripto ganhou a adesão de mais investidores brasileiros? Enquanto no ano passado inteiro a bolsa caiu 11%, o ETF BOVA11, vamos supor, caiu mais de 11%, só o Bitcoin em 2021 subiu mais de 70%. Então não precisa ser gênio, te vender uma roupagem mística para falar que eu estou fazendo análises complexas. O povo cansou de perder dinheiro em Bolsa Brasileira. Eu já venho falando isso há muito tempo. Isso tem um motivo. Isso tem um motivo. Conjuntura política. A imprensa adora o Lula. Embora o Lula fala que vai acabar com a liberdade de imprensa, liberdade de culto, falou, o Zé Dirceu falou expressamente essa semana que vão sim colocar para frente a agenda socialista, mas não. A imprensa ama o Lula, na verdade a imprensa ama o dinheiro que o Lula dá, né? Boa parte dos gestores do mercado financeiro, do alto da sua arrogância, acham que se o Lula assumir vai ser bom. Igual os investidores da Venezuela achavam também. Não, o Hugo Chávez é uma pessoa de centro, equilibrado, preocupado com as questões sociais. Vai lá ver quanto está a bolsa da Venezuela. Vai lá ver a tragédia. Eu conheci vários empresários que saíram fugindo, correndo para a Espanha. Tá? Porque, eu não sei se você sabe, mas eu vou te falar esse dado que a imprensa não te fala. Venezuela. Mesmo o discursinho populista do Lula. Não. Simpático, fantástico. O que importa é o crescimento da população. Tomou o poder. Fez o que o Zé Dirceu falou que quer fazer aqui no Brasil. Desarma a população, aparelha o Estado, cria exército paralelo, reprime e pau. Controla a imprensa, fecha jornal, fecha TV, pau. Não, mas até aí os empresários americanos, tranquilo. Shell, o hotel, o Riot lá no Caribe, tava todo mundo fantástico. O dinheiro começou a acabar. O que o Hugo Chávez fez? Tem vídeo aí na internet, você acha que eu tô mentindo? O que o Hugo Chávez fez? Esse hotel agora pertence ao povo, essa plantação de soja pertence ao povo, essas instalações da usina da Shell pertencem ao povo, expropriou tudo, acabou com tudo. Tudo é o Estado pelo Estado. E aí, claro, qual é a consequência? Você não tem segurança para produzir. De um dia para o outro vai lá um político e mete a mão no que é teu. Você vai continuar investindo na Venezuela? Então qual foi o movimento? Classe média e rico foram para a Espanha. Venderam tudo enquanto dava e foram para a Espanha. Então os venezuelanos ultra ricos foram para os Estados Unidos e os classes média alta e média média foram para a Espanha. A classe média baixa foi para países ao entorno de língua espanhola. E os miseráveis, veja aí na internet, e os miseráveis vieram a pé para Roraima.
Bom, por que eu tô falando, fiz essa digressão que nem estava planejada no vídeo? Para te mostrar o seguinte: não dá para confiar nesse povo. O investidor de fora, mas o fluxo do capital estrangeiro está vindo para o Brasil. Gente, o fluxo que vem para cá é o troco de bala. Você acha que mesmo o americano vai colocar o capital dele no Brasil? Vem muito capital, está vindo muito capital estrangeiro para o Brasil, mas isso é o dinheiro de troco dos caras. A gente precisa acordar para a realidade. Então aí eu te pergunto, 2021 a bolsa brasileira caiu mais de 11% e o Bitcoin subiu 71%. É normal, eu vejo esse movimento até como natural. Até porque é o seguinte, quem se interessa por cripto, eu tenho algumas criptos com capital ultra especulativo. É uma burocracia do tamanho do mundo você investir em cripto. Por quê? Porque você tem que mandar dinheiro para fora, fazer conversão para stablecoin, para depois comprar moeda, é cheio de taxa. Para resgatar, então, é mais burocracia ainda. Só quem já se meteu com isso sabe quanto chato e burocrático é esse negócio. Tá? Agora, você, por exemplo, comprando ETF Hash 11, não tem burocracia. Você vai lá no teu home broker, adquire e se expõe a criptomoedas. Então tem dois fundamentos bem simples explicam essa alta de investidores da Hash 11. A simplicidade para se expor a criptomoedas e porque a bolsa brasileira está sofrível, está ruim. Agora, o que eu quero deixar o alerta é que quem entra nesse tipo de coisa tem que saber o que está fazendo. Eu estou falando que cripto não presta? Não, jamais vou falar isso. O que eu vou te falar é que o que eu faço, eu coloco em cripto o meu capital especulativo de ultra risco. Ultra risco. Eu encaro criptomoedas não como investimento previdenciário, mas como capital especulativo. Por quê? Porque nós não controlamos o mercado internacional. O interessante é que criptomoedas não é reconhecida no Brasil pela lei como moeda. Isso é importante você saber. Não tem legislação reconhecendo criptomoeda como moeda. A Receita Federal expediu uma normativa interna que reconhece criptomoeda, sabe como o quê? Você não vai acreditar. Como propriedade imaterial, como, por exemplo, um direito autoral de um livro. Então, no Brasil ainda não tem uma regulamentação encarando cripto como moeda, mas como direito de propriedade material. Então, você tem que saber muito bem o que você está fazendo quando você se expõe a ETFs e muito mais quando você se expõe a ETF de cripto, tá? Eu sou contra isso? Não, não. Eu invisto, eu especulo em cripto. Eu especulo em cripto. Eu já ganhei 38% em 2 dias. Agora, Fernando, você ficou milionário? Não, porque meu capital que vai para ultra especulação, é isso aqui. Então, quando você ganha 38%, é ótimo. Você ganha isso em bolsa? Muito raramente. Mas eu não vou colocar dinheiro grosso num capital ultra especulativo. Porque assim como poderia subir 38% num dia, numa das minhas criptomoedas já caiu 40% em um dia também. Então, é exposição de ultra risco. Mas eu tenho perfil para isso. Então, investimento é uma coisa, eu sempre falo isso, investimento é uma coisa, carteira previdenciária é outra, especulação é outra. É só essa educação financeira que eu prego aqui. Eu não sou contra cripto, não sou contra empreender no mercado de economia real. Estimulo você a ter uma mentalidade de investidor. Agora, você tem que saber onde você está entrando. E você sabe onde você está entrando? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber. A você um grande abraço, fica com Deus e até o próximo. Tchau.